O ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, partiu dele uma ordem judicial para que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal agisse e saísse da sua omissão e tomasse providências. E aí, no mesmo despacho, ele determina que seja oficiado também o ministro da Justiça, o Anderson Torres, para que tome as providências que ele julgar adequadas, no caso, né? O diretor-geral da Polícia Rodoviária não tem foro no Supremo, né? Então, chama a atenção que essa decisão tenha partido ali do Supremo e tal. Esta investigação que está sendo solicitada pelo Ministério Público Federal em relação à Polícia Rodoviária, ela vai ficar em que âmbito? Vai ficar no âmbito da primeira instância ou ela vai escalar, para usar a sua palavra, chegar ao ministro da Justiça e aí vai para o Supremo? Bom, ela inicia na primeira instância. Ela já está distribuída a um procurador da República aqui no Distrito Federal e já houve a requisição do inquérito policial, ela vai começar certamente na primeira instância. Se surgirem elementos, se surgirem provas de que houve a atuação de alguém com foro por prerrogativa, aí tem que subir para onde for necessário. Se for o ministro da Justiça, vai para o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo identifique se efetivamente há elementos ou não. Mas nós iniciamos o processo com o foco na atuação do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, e em primeiro grau. Assim como em todos os estados, Josias, ou quase todos, foi determinada a instauração de inquérito para que as pessoas que estavam lá na frente, né, nos bloqueios, sejam identificadas e que, como você muito bem disse, seja identificado se houve financiamento. Nós temos exemplos, por exemplo, no interior de Goiás, de prefeito dizendo que iria fornecer banheiro químico, iria fornecer comida da prefeitura, que todo o apoio seria dado para aquelas pessoas terem uma boa condição de vida enquanto estão ali, e isso já está sendo investigado no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Já foi no plantão mesmo determinado a distribuição disso junto ao Tribunal Regional Federal para que a atuação desse prefeito seja apurada. Então, assim, nós temos várias investigações que terão que ser conduzidas agora para que nós tenhamos aquilo que você mesmo já alertou. Não podemos brincar com a democracia. Nós não estamos falando de protestos dentro do jogo democrático. Nós estamos falando de protestos que negam a essência do jogo democrático. Ser descontente com o resultado das eleições, todo mundo pode ser, onde quiser, façam em casa e continue a trabalhar. Você vir à rua pedindo a anulação de um resultado que foi homologado pela justiça, sem nenhuma prova de nenhum tipo de problema, isso não é regra do jogo democrático. O jogo democrático aceita tudo, menos a sua própria negação. A democracia é um valor que precisa ser cuidado e que não pode aceitar esse discurso, é liberdade de expressão eu dizer que a eleição foi roubada. Desculpe. A liberdade de expressão, você ter as suas opiniões em relação a políticas públicas, ao que você quiser ter. Mas negar a regra, que é a aceitação do resultado, isso é crime, isso é crime contra a instituição democrática, precisa ser apurado, ele é de competência da Justiça Federal e será apurado, como já há vários inquéritos do Brasil afora. O que nós estamos diante de um grupo de protestos organizado, esse tipo de situação, até pode haver um grupo pequeno de pessoas que vão ali pela empolgação, mas há uma estrutura, há uma organização que financiou tudo isso e isso precisa ser investigado. Nós não estamos diante de protestos ou de manifestações naturais no regime democrático. Natural no regime democrático é que eu me manifeste em relação a políticas e a várias coisas, mas sempre preservando a essência. A democracia é um valor. O resultado das urnas tem que ser respeitado e não faz sentido eu dizer que é democrático e se vá à rua dizer, não, eu não aceito o resultado das urnas. O resultado das urnas é legítimo. Na prática, Fabíola, o que o presidente está fazendo é avalizando manifestações golpistas. Tristeza e chateação é uma coisa. Agora, você ir às ruas para se manifestar defronte de prédios do Exército, pedindo intervenção militar contra urnas que acabam de ser contabilizadas, isso não tem nada a ver com chateação. Isso é baderna, isso é golpismo, isso não é aceitável numa democracia. E o presidente deixou os seus devotos à vontade para fazer esse tipo de manifestação. Há uma fome de pacificação no ar. E
o desejo de saciar esse apetite nacional por alguma sobriedade levou os mais otimistas a enxergarem o reconhecimento da derrota numa fala de 2 minutos, arrancada do Bolsonaro a fórceps, com um atraso de quase 48 horas. Otimismo é uma coisa, opção pelo engano é coisa bem diferente. Bolsonaro voltou a se manifestar no dia de finados, e nas 2 manifestações, o presidente não reconheceu a vitória do Lula. Em ambas, ele estimulou os seus devotos golpistas a manter acesas as fogueiras que ardem nas ruas desde a noite de domingo. Como as urnas desmoralizaram o data-povo, o Bolsonaro ativou o data-golpe. Ele desistiu de administrar a República para presidir o caos que ele havia planejado para o caso de uma derrota. Isolado politicamente, o presidente já não sonha com o golpe. A sua prioridade agora é retardar a volta à normalidade para alcançar uma nova prioridade. O Bolsonaro deseja agora assegurar a sua impunidade para evitar que a inelegibilidade o retire do baralho de 2026. O Bolsonaro quer matar os processos judiciais para se manter vivo até a próxima sucessão. Então, ele requenta um velho truque que ele acionou sempre que quis encurralar as instituições nos 4 anos de mandato. Ele transfere a raiva dos seus seguidores das redes sociais para as ruas. Aí simula serenidade ao pedir aos bolsonaristas que desobstruam as estradas, mas ele avaliza o golpismo gritado de frente dos prédios do Exército. O Bolsonaro insufla a militância ao declarar que a revolta é justificada por uma hipotética injustiça praticada na eleição. Ele precisa manter acesas essas fogueiras que estão aí nas ruas e age com dubiedade. É evidente que esse bolsonarismo que grita "eu autorizo" na frente de quartéis, isso representa uma ínfima parte dos 58 milhões de eleitores que votaram contra o Lula, contra o retorno do Lula ao Palácio do Planalto. O Bolsonaro foi derrotado porque o Lula obteve mais de 60 milhões de votos. Mas ele pode agora, Fabiola, triunfar pelo grito na briga pela impunidade. Ele instila o medo, mantendo os seus devotos na rua, ou uma ínfima parcela daqueles que votaram a favor dele ou contra o Lula no último domingo. E o histórico brasileiro, infelizmente, indica que o presidente, com essa sua tática, pode triunfar nessa busca dele pela impunidade, por matar os processos, e há processos correndo contra ele no Supremo Tribunal Federal. Qual